Salve enxadristas! Tudo bem? Vamos hoje estudar mais um gambito. Vamos estudar como enfrentar o gambito Stafford. Este gambito ele surge da defesa russa ou defesa Petrov. Defesa primeiramente jogada por Alexander Petrov, da Rússia. Esta defesa surgiu para enfrentar aberturas como Ruy Lopes, italiana ou escocesa. Ela surgiu para evitar estas possibilidades de abertura para as brancas. Vamos ver aqui de como vai surgir o gambito e vamos ver o quão agressivo ele é. Mas, na realidade, vamos estudar como enfrentá-lo. Mas, inicialmente, vocês vão ver apenas ciladas para as pretas, ou seja, que nós precisamos evitar. E logo no final eu mostrarei a vocês como as brancas devem encarar este gambito. Prestem atenção. Então, temos aqui o lance E4, temos E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo captura E5. Geralmente vamos encontrar após cavalo captura E5 um movimento D6 por parte das pretas, seguido de cavalo captura E4. Mas no gambito Stafford, as pretas jogam simplesmente cavalo em C6 e ignoram a recuperação do peão central. E aqui as brancas devem seguir com cavalo captura C6 e temos DC6. Já deixei com setas para vocês aqui as ideias das pretas na posição. Observem que o bispo geralmente vem a C5, o bispo de F8, o cavalo vai a G4 e ambos pressionam o ponto F2. Em alguns momentos vamos encontrar a dama em D4, mas também podemos encontrar a dama na casa H4 também em algumas variações. Vamos ver como as brancas vão seguir aqui. Vamos seguir os sistemas com o movimento simplesmente D3. É o que eu recomendo para vocês aqui. Após D3 vamos ter bispo em C5. E após bispo C5, as ciladas que vou mostrar para vocês surgem e vocês vão ter que evitá-las simplesmente com a sugestão que darei a vocês no final deste vídeo. Vamos agora ver a primeira variante ou a primeira cilada contra as brancas. Temos aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo captura E5, cavalo C6, cavalo captura C6, D captura C6, D3 e finalmente bispo em C5. Após bispo em C5, temos que evitar uma manobra que é feita por jogadores que jogam partidas online, o movimento bispo em G5. Após este movimento, as pretas têm um lance muito bonito, uma sequência que vai poder terminar aqui com mate. Vamos ver, cavalo captura E4. Após cavalo captura E4, por exemplo, se as brancas seguem com bispo captura D8, podemos ter bispo captura F2 cheque, rei em E2, seguido de bispo G4, checkmate para as pretas. Um mate muito bonito. Vamos voltar aqui e fazer outras considerações. Após cavalo captura E4, poderíamos ter aqui, por exemplo, bispo em E3, defendendo o ponto F2, aceitando a perda de um peão por parte aqui das brancas. Mas após bispo captura E3, teríamos F captura E3, dama H4 cheque, e se G3, teríamos cavalo captura G3. E notem que se H toma G3, dama captura H1, com vantagem aqui muito grande para o jogador de pretas. Temos mais uma continuação. Após cavalo captura E4, mais uma vez, das pretas. Por exemplo, se fizéssemos aqui D captura E4, notem nesta posição que não vamos ter, obviamente, dama de D8, ou seja, dama D8 das pretas capturando a dama que está em D1 das brancas. Nesta posição, e nem mesmo teríamos aqui dama captura G5 por parte das pretas na posição, mas sim a manobra bispo captura F2 com cheque. Claro que se rei captura F2, teremos aqui dama captura D1, ganhando a dama branca. E se, obviamente, após bispo captura F2, temos o lance rei E2, simplesmente bispo em G4, ganhando aqui também a dama das brancas após rei captura F2, dama captura D1 com vitória do jogador de pretas. Vamos já levar em consideração aqui que nesta variação com bispo em G5, as pretas têm cavalo captura E4, então não vamos jogar aqui bispo em G5 com as brancas. Vamos para outra variação. Temos E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo captura E5, cavalo C6, cavalo captura C6, D captura C6, D3, bispo C5, e agora no lugar de bispo G5, alguns jogadores respondem com bispo em F4 nesta posição. Mas bispo F4 vai permitir um ataque direto a F2 com cavalo em G4. Notem que agora o bispo em C5 e o cavalo em G4 promove um forte ataque a F2. E se, por exemplo, bispo em G3 por parte das brancas, teríamos aqui simplesmente dama em F6. E notem que a pressão agora é de 3 peças sobre o ponto F2, cavalo, dama e bispo, com a defesa apenas do rei e do bispo que está em G3,
Se tivéssemos aqui a tentativa de defesa da dama para o ponto F2, notem que a dama está também atacando o ponto B2 das brancas. Então as pretas têm forte ataque nesta posição após bispo em F4. Se, por exemplo, após cavalo G4 tivéssemos aqui bispo em E3, simplesmente as pretas seguiriam com bispo captura E3, F captura E3, e elas não deveriam capturar agora o peão de E3 com o cavalo que está em G4, e sim jogar dama F6, ameaçando dama em F2 com cheque e mate, e também pressão sobre o ponto B2 das brancas na posição. Então, definitivamente, o bispo F4 também não é válido aqui para o jogador de brancas. Vamos para mais uma cilada. Próxima cilada, temos aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo captura E5, cavalo C6, cavalo captura C6, DC6, D3, bispo em C5, e nesta posição após bispo C5, jogadores de brancas tentam o movimento H3. Aqui vamos ter uma cilada que as brancas podem, inclusive, tendo coragem, jogar para ganhar contra ela. Por exemplo, após H3 temos o movimento bispo captura F2, com sacrifício por parte do jogador de pretas. Notem que este gambito visa sempre o ataque ao ponto F2, ou seja, o ponto mais fraco do tabuleiro, que é o ponto defendido pelo rei das brancas. Rei captura F2, temos cavalo captura E4 com cheque. Após cavalo captura E4 com cheque, notem que aqui nós devemos evitar o movimento rei em E1, pois após rei E1 teremos dama H4 cheque, rei em E2 e dama em F2 checkmate para as pretas. Mas teríamos aqui outras opções de movimento. Vamos ver após cavalo toma E4, por exemplo, o lance rei G1. Notem que rei G1, as brancas estão mantendo uma peça a mais, mas aqui as pretas conseguem empatar com perpétuo, seguindo com dama D4 cheque, rei H2, dama E5 cheque, e se, por exemplo, rei G1, seguimos com dama H4 cheque, e etc. Temos cheque, o empate por cheque perpétuo. Mas podemos aqui arriscar também, após cavalo toma E4, rei na casa E2. Este lance pode trazer a vitória para as brancas. Notem que as brancas possuem peça a mais nesta posição, e as pretas precisam tomar uma decisão em relação ao seu cavalo que está em E4, está prestes a ser capturado. A continuação aqui poderia ser cavalo G3 cheque por parte das pretas, rei F2, cavalo toma H1 cheque, rei G1. Notem que agora o rei está atacando o cavalo que está em H1, e se ele retorna para a casa G3, teremos dama E1 atacando o rei, ou seja, ataque duplo com cheque. Dama E1 atacando o rei que está em E8 e o cavalo que está em G3. Se, por exemplo, dama em E7, teremos dama capturando G3 com ganho de peça para o jogador de brancas. Mas esta posição com o rei E2 ela é evitada por vários jogadores por se assustarem com o rei, digamos que no meio da rua, frente a possíveis ataques das pretas. Mas jogando com rei E2, as chances das brancas de vencer são muito grandes. Vamos seguir agora, finalmente, com a maneira mais adequada de jogar a posição. Vamos ter aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo captura E5, cavalo C6, cavalo captura C6, DC6, D3, bispo C5 e, finalmente, simplesmente, bispo na casa E2. Notem que o bispo na casa E2 é muito tranquilo, as brancas estão ameaçando jogar simplesmente roque pequeno na posição, tranquilamente, seguir com ideias de, por exemplo, se possível, de C3 e D4 e até mesmo E5 nesta posição, tirando qualquer chance de ataque do jogador de pretas. Muitos jogadores de pretas em partidas online tentam jogadas como bispo E6, seguido de dama D7 ou dama E7 e roque grande aqui nesta posição. E as brancas acabam não conduzindo adequadamente, pois poderiam seguir com C3 e D4 também aqui, enfrentando esta formação. Em algumas posições também vocês podem encontrar um movimento estranho H5, que também é enfrentado com C3 e D4 na posição. Por isso aqui, no geral, os jogadores mais conscientes do gambito respondem com cavalo G4, pressionando o ponto F2 com o bispo está em C5, o cavalo, e as brancas seguem com bispo toma G4, as pretas seguem não com bispo captura G4, e sim com dama H4, promovendo ataque duplo, já que a dama, junto com o bispo que está em C5, pressiona F2, e notem que ao mesmo tempo a dama pressiona com o bispo de C8, o bispo que está em G4. Mas aqui as brancas jogam simplesmente o roque pequeno, e após bispo G4 das pretas, temos dama E1, um lance muito bom, muito útil. Não só defendemos a nossa dama, como também estamos ameaçando aqui jogar com bispo em E3 e também F4, propondo troca de damas nessa posição. Por exemplo, se as pretas seguissem com roque grande, teríamos aqui bispo em E3, obviamente as pretas não vão trocar o bispo mais ativo, mais forte do gambito, jogariam bispo em D6 com bispo em D6 pressionando H2 junto com a dama.
Mas aqui simplesmente as brancas jogam F4, propõem a troca de damas, notem que a dama é 1 atacando a dama que está em H4 das pretas, e após F4 notem que as pretas não têm compensação pelo sacrifício de peão feito na partida, e as pretas conseguem aqui ceder às brancas a vantagem de um peão a mais, com grande chance de vitória aqui também para o jogador de brancas. Como vocês podem ver, para enfrentar este gambito, basta evitar aquelas complicações e outras que existem e jogar desta forma simples a posição. Com o sistema D3, é bem tranquilo, seguido de bispo E2, guardando a ideia de roque pequeno na posição. Espero que vocês tenham entendido o que foi passado aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero contar com os likes de vocês para dar aquele apoio ao nosso canal. Também com seus comentários, irei responder a todos eles e até o nosso próximo vídeo. Valeu!